Dando continuidade ao que eu comecei ontem, estou dirigindo até o lago aqui, na minha cidade, um dos únicos lugares que tem um espaço verde interessante para eu poder montar as barracas. O intuito de eu fazer isso é porque eu preciso saber qual das duas é maior, qual é mais fácil de se montar, qual está nas melhores condições. Faz muito tempo que eu não utilizo alguma dessas barracas. Inclusive, uma delas, essa azul aqui, foi a barraca que eu utilizei há cerca de 5 anos atrás, para 5, 6 anos atrás, para fazer o meu primeiro mochilão, quando eu fui para o Peru. E a barraca que você vai utilizar, na verdade, a quantidade de bagagem que você utiliza para fazer um mochilão, influencia diretamente na qualidade, né, e no tempo que você vai levar para fazer essa viagem. Inclusive eu quero utilizar essa live aqui de hoje para abordar alguns pontos sobre como fazer um mochilão, sobre a minha experiência com esse processo e como a gente tem que fazer, antes de tudo, uma análise de alguns impactos sociais que a nossa própria aparência pode causar na pessoa que a gente está pedindo carona. Entender que, em sua grande maioria, as pessoas que têm o costume de dar carona, quando a gente fala, né, aqui do Brasil, são os caminhoneiros. Isso é algo que é óbvio. O caminhoneiro passa a maior parte do tempo na estrada, então a probabilidade deles se depararem com pessoas pedindo carona é muito maior do que alguém que, né, viaja com uma frequência bem menor. E, cara, tá tendo uma obra da prefeitura, mas eu vou ficar bem aqui no cantinho. Acredito que no máximo dê para ouvir o barulho de alguns caminhões ao fundo. Eles estão mexendo com um aterro ali. E, e aí eu queria poder utilizar esse tempo aqui para falar de algumas curiosidades, inclusive, que eu aprendi durante esse processo de... Inclusive eu acho que vai ser bem aqui mesmo, onde eu vou montar. Eu só preciso de um espaço aberto. Eu vou montar um tripé aqui. E aí eu vou armar as duas barracas, mostrar o interior delas e analisar qual das duas eu vou levar. Um segundo, o telefone. Uma das principais coisas que... Como é que eu arrumo esse tripé aqui? Vou baixar ele um pouco mais. Vou esticar. Aí. Para poder visualizar como tá a imagem. Vou virar ao contrário aqui. Eu acredito que aqui é tranquilo. Deixa eu ver como... Ah, duro que eu não vou conseguir ver como eu fico, né? Deixa eu ver ao contrário aqui. Eu acredito que mais ou menos daqui já dá uma distância meio que aceitável pra poder fazer isso. Então, o negócio é que essa barraca aqui ela é mais nova. Então ela, às vezes, são os meus pais. Mas eu nunca montei ela. Não sei nem se ela é do mesmo estilo que a barraca que eu já tinha o costume de armar. E é melhor eu verificar. Montar. Ela é de um material meio diferente também. Vou montar primeiro a que eu já tinha o costume de... Vou subir um pouco também esse tripé. Deixa eu ver aqui. Torcer para o vento não derrubar o celular.
Não, eu vou ter que ficar muito longe do telefone. Ou eu poderia colocar ele em pé também, né? Será que se eu mudar a câmera, né, a perspectiva da câmera aqui altera o enquadramento? É, acredito que sim. O enquadramento aqui é bem mais amplo. Um wide angle aqui. E eu vou colocar isso aqui mais aqui assim. Aí, agora que tá bom. Aí com isso daqui eu consigo ver mais ou menos qual é a altura do espaço que eu preciso ali. É, acho que ali dá. Fico carregando essa mochila em todo lugar que eu vou. Mas uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu fui pegar carona pela primeira vez é que a sua aparência importa e muito. Inclusive eu peguei uma carona uma vez em que o caminhoneiro me disse que ele só me deu carona porque eu estava de calça. E eles não têm costume de dar carona para as pessoas que estão de shorts, geralmente de chinelo, né? Geralmente com barba, cabelo por fazer. É muito aquela ideia de que dentro da cabine eu só estou preocupado com a cor. Talvez vocês não estarem me escutando. Será que eu estou falando? Talvez eu devesse fazer isso com o ambiente fechado. Eu vou mudar a posição da câmera. Eu vou aproximar ela de mim. Eu vou colocar ela em pé. Por mais que não seja o estilo de gravação ideal, nessa situação que eu estou aqui nesse momento, é a melhor forma de registrar. Então eu vou colocar ela em pé. Daí eu tenho a segurança de que eu posso ficar em pé ali e ainda assim registrar certinho. Eu posso ficar mais pra frente até. É. Que aqui assim deve estar pegando mais ou menos onde eu tô. Mas enfim, quando você vai pegar carona, principalmente na BR ou posto de gasolina, na maioria das vezes você acaba, né, encontrando mais caminhoneiros, mais pessoas que têm o convívio de trabalhar com a estrada, de trabalhar viajando. A rotina que essas pessoas têm, muitas vezes é uma rotina de uma casa, é uma rotina de que dentro daquele espaço, dentro daquela cabine, daquele ambiente ali, é uma segunda casa, uma extensão do lar daquela pessoa, inclusive dentro do direito como um todo, dentro da justiça do nosso país, a gente entende que a pessoa que constantemente passa, né, tá sempre viajando, que passa a maior parte do tempo se locomovendo a maior parte do tempo na estrada, ela tem um domicílio, né, mais amplo. Você não vai considerar o domicílio dela apenas onde está a família, você vai considerar onde você muitas vezes pode encontrar essa pessoa, porque às vezes ela tem uma rotina de sair todo começo de semana de um lado do país e no final da semana ele está do outro lado. A maioria das rotas que as pessoas fazem aqui na famosa BR-63, que é a que corta do Gustavo Grosso, são caminhões que saem da região sudeste, né, geralmente próximos, né, dos polos industriais do nosso país,
Goiás, ali próximo de São Paulo, e atravessam o país inteiro, passando o estado do Mato Grosso de ponta a ponta, para desaguar nos portos, né, que a gente tem aqui nos estados do Pará, nos estados que a gente já alcança rios maiores que vão desaguar no mar. Então, a forma como a gente se veste, a forma como a gente se porta, influencia, porque é como se o caminhoneiro estivesse recebendo alguém como um convidado dentro da sua casa. Inclusive, vocês vão perceber durante essa viagem que algumas vezes eles vão pedir para tirar o sapato para entrar dentro da cabine, eles vão pedir para que a gente tenha certos modos, que a gente tenha certos comportamentos, exatamente como você espera quando alguém vai visitar você na sua casa. Vou montar essa barraca aqui, que é a primeira barraca que eu utilizei no meu mochilão. Inclusive foi uma barraca ganhada de um colega, foi uma das primeiras pessoas a me apoiar a fazer o mochilão, lá em 2019. Ela é bem simples de se montar, são apenas alguns... Como eu posso chamar isso aqui? É tipo um material, tipo um poliestireno, sabe? Aquele plástico meio duro, com alguns encaixes. E aí você basicamente monta um X no chão. Isso daqui eu preciso treinar, relembrar, para fazer isso aqui com maior prática na hora que eu já estiver na estrada. Tem lugares em que é melhor você fazer isso daqui rápido para quando, inclusive uma vez, uma cidade chamada Porto Jamari, próximo, acho que uma cidade, uma pequena cidade que fica mais ou menos 30 quilômetros de Porto Velho. Terminei de montar a barraca, achei um lugar com uma iluminação que me passava uma imagem maior de segurança, e realmente tinha um segurança, e ele não permitiu que eu montasse a barraca lá. Ele fez eu desmontar a barraca e achar outro lugar para ir dormir. Então isso é algo que pode vir a acontecer, mas eu acredito que é importante eu, então, por esses motivos, saber montar com rapidez, porque depois que você arma uma barraca, dificilmente uma pessoa vai passar, vai abrir, mexer, sabe, incomodar alguém que está dentro de uma barraca. É muito improvável, a não ser que seja um segurança. Basicamente, a gente monta um X, onde essa barraca aqui ela vai colocar no pano e ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Dobrar as pontas e formar o que a gente chama de uma tenda, né? Essa barraca aqui, por mais que ela não seja tão grande, para uma pessoa com uma mochila, ela já é mais do que suficiente. Eu, inclusive, estou cogitando a possibilidade de levar essa barraca aqui no compartimento dessa barraca mais nova, porque eu já tenho uma maior familiaridade com ela aqui. Então, basicamente, a gente vai colocar aqui dentro desse suporte aqui, a gente vai inserir não sei exatamente o nome que eu posso utilizar para isso aqui, mas esses palitos de plástico, tá? Se fosse uma vareta. Aqui eu estou fazendo isso com acompanhamento de uma câmera, enquanto eu estou, ao mesmo tempo que montando ela, a barraca, né? Eu estou dialogando com vocês, trocando uma ideia. Com o tempo isso vai virar algo mais dinâmico, mais simples, mais rápido. Mas a ideia principal é estar preparado. Às vezes eu vou montar ela aqui, como faz muito tempo que ficar descalço. Às vezes faz muito tempo que
ela não é montada, eu vou descobrir que tá rasgada, que tem alguma coisa aqui, e por isso eu não posso utilizar. Aí sempre bom eu já me antecipar. Já pensou se eu vou sem testar a barraca? Aí na primeira vez que eu vou montar, no meio da estrada, em algum lugar por aí, e aí não tem mais o que fazer. Eu já tô a quilômetros de distância de casa, não dá para voltar para trás. Melhor evitar, né? Esse processo de ir do ponto A ao ponto B, quando eu fiz o primeiro mochilão, ele tinha um objetivo único e exclusivamente de sair do município que eu estava, aqui em Sinop, e chegar cerca de 3.800, 3.900, entre 3.800 a 3.900 quilômetros ali. E agora, uma vez que eu não tenho uma limitação temporal, porque quando eu fiz essa primeira viagem, eu estava limitado por uma questão de trabalho e faculdade. Eu fiz dentro de 45 dias essa viagem. Então o intuito era fazer durante meu período de férias. Então foram 6 dias para chegar no meu destino, pegando o máximo e aproveitando da forma mais eficiente possível as caronas. Já essa viagem, uma vez que eu quero documentar ela, conhecer as cidades, conhecer o trajeto, explorar esses ambientes daqui até chegar em Recife, eu vou optar por uma alternativa diferente, aonde eu vou me limitar a exploração de 2 municípios por dia. A ideia seria o quê? Para que eu tenha essa liberdade de conhecer novos lugares e explorá-los, eu vou de manhã me locomover até o próximo município, explorá-lo, né, momentaneamente ali. Se eu achar algo interessante, posso explorar mais ou não. Se eu não achar nada interessante, se for um município que não tem, né, que não, às vezes até é uma questão de recepção não ser muito boa, parto no período da tarde para o próximo município. E assim eu tenho uma dinâmica de todos os dias, né, pelo menos superficialmente, olhar algumas cidades. Inclusive pelo fato de daqui até o final do estado eu já ter um conhecimento vasto sobre os municípios, tanto historicamente, né, geopoliticamente falando, é algo que eu vou querer explorar bastante dentro dessas viagens. Eu quero falar sobre como a arquitetura que é visível ao olho nu no município, ela é resultado do processo geopolítico, por exemplo, a cidade que eu estou e a cidade vizinha. Mas a ideia é o quê? Vou acordar de manhã, arrumar uma carona. E acordar de manhã, eu quero dizer de manhã bem cedo. As lives, inclusive, vão iniciar no momento em que eu me levantar. E considerando que eu vou acompanhar o ritmo, né, o ritmo da rotina dos caminhoneiros, uma vez que eles são a maior fonte de carona que eu vou conseguir, né, a maioria das caronas vão acabar sendo, né, com caminhoneiros, eu preciso me adaptar à rotina deles. É a ideia de você ser um professor, né, trazendo aí para uma outra vertente, você chegar numa sala de aula, você entender a dinâmica de onde essa turma está vindo, de um contexto tanto histórico, cultural ali, da região que essas pessoas moram, os conhecimentos que elas têm, entender qual é a estrutura que compõe intelectualmente aquele ambiente para você conseguir uma comunicação mais eficiente. É a ideia de eu entender como é a rotina das pessoas que trabalham, né, no caminhão, viajando do ponto A ao ponto B, e eu me adaptar, eu me estruturar. Inclusive eles possuem um linguajar próprio, não só vícios linguísticos, mas com gírias, com conotações que são compreensíveis entre eles. Existe uma dinâmica de comunicação via rádio, às vezes até, inclusive quando eu fiz a minha primeira viagem, eu lembro muito bem de me adaptar a essa rotina e aprender muito desse dialeto que eles conversavam. Hoje eu não me recordo tão bem, até porque eu não utilizei tanto mais essa habilidade de conseguir caronas, mas vocês vão perceber com o tempo, conforme eu for gravando vídeos,
vou mostrando esse processo, que não é algo tão impossível, que é mais simples do que a gente imagina. Inclusive. Óbvio, não quero incentivá-los a largarem o que estão fazendo e irem agora pegar uma carona, né? Mas a gente acaba criando um estigma de que viajar, de que confiar nas pessoas, de que a sociedade como um todo não é confiável, fazer esse tipo de coisa pode ser loucura, mas é mais simples do que a gente imagina. Eu vou atravessar a outra. Tarde? Boa tarde. Bom? Eu tô documentando aqui, eu tô testando aquela barraca ali, essa aqui, pra ver qual das duas está em melhores condições. Aí armar lá em casa muito pequena, eu vim aqui mais fresco, né? Tá parando aí? Hã? Tá parando aí? Não, eu moro aqui, eu tô montando as porque eu vou viajar. Aí eu vou utilizar elas. Eu conheço o senhor aí em nome de seu tal? Cara, pior que, por mais que a cidade seja bem pequena, eu não conheço todas as pessoas daqui. Então, provavelmente o pessoal que está trabalhando na obra aí, alguém vai conhecer, todo mundo já se conhece. Eu moro aqui tem pouco tempo. Há pouco tempo, se fosse talvez meu pai ou minha mãe, saberia te informar. Aqui eu vou cuidar, isso aqui no final de semana eu vou ficar num lugar grande aí. A firma deu uma parada, né? Daí ele vai viajar, eu vou ficar num lugar. Ah, entendi. Mas ó, provavelmente se você perguntar pro pessoal ali, vai saber Eu informar vou ver melhor. como eu lá. Beleza. Obrigado. Não, que isso. Obrigado, senhor. Se soubesse informar, eu te ajudava. Né? Vou colocar aqui essa outra parte para alinhar. Pra na hora que eu subir ela aqui, não ficar solto. Ó, já tô vendo um monte de defeito nessa barraca aqui. Vai provavelmente me impossibilitar de levar ela. Porque são coisas que, por mais que não estão quebradas, mas já estão apresentando aqui um defeito, principalmente essa questão de costura. Essa barraca aqui, se você considerar que há 6 anos atrás ela foi até o Peru, é uma barraca de uma qualidade muito boa. E ela já foi utilizada também para acampamentos, para outras formas de viagem, né? Mais dinâmica. É difícil montar e falar o mesmo tempo que eu comentei, porque às vezes para conversar, a gente quer manter um certo contato visual e nós temos que a câmera. Ela é uma presença, ela é uma informação, é como se eu estivesse fazendo uma atividade enquanto alguém me observa, que não deixa de ser uma verdade, uma vez que por mais que fisicamente não tenha ninguém aqui me observando, entre as pessoas que estão na live, mas a informação de que existe uma presença é o que aí aqui para dar estabilidade.
E é um relevão. Vendo, ó? As costuras dessa daqui já estão rasgando, então muito provavelmente eu não vou poder levar ela. Terei de aposentá-la. Espero que a outra barraca esteja em condições melhores. Então eu terei que ir atrás de uma barraca melhor. Porque a questão do local para dormir é uma das coisas que mais influencia na viagem. Você tendo uma barraca que possa ser armada de maneira rápida e dinâmica em qualquer lugar, permite a possibilidade às vezes de você armar ela rápido ali e escolher um ambiente mais seguro, às vezes um ambiente que vai voar. Ela não sai voando. Eu vou mostrar para vocês por dentro, por todo lado. Então assim, considerando que eu quero explorar bem os municípios daqui até Recife, ó, pelo menos as varetas são iguais. O material dessa barraca aqui é diferente. Essa aqui ela possui ela possui esses engates de fixar no chão para não voar. Isso aqui eu acho que muito provavelmente eu não vou precisar. Uma vez que eu vou dormir geralmente próximo de áreas urbanas, eu não acredito que eu vou dormir em um campo aberto, mas sim postos de gasolina, esses ambientes que possuem mais aí, inclusive pode parecer contraditório, mas é muito melhor você dormir em um lugar que é movimentado, você passar a noite em um lugar que é movimentado. Porque a gente cria essa concepção de que o mundo é um lugar perigoso, mas é quase que involuntário, né? A gente liga as redes sociais, a gente liga a televisão, a gente acessa a internet e basicamente tudo que aparece ali é uma forma de violência sendo expressada de alguma maneira, seja uma violência gráfica de você ligar no jornal e só ter notícia de pessoas que morreram, acidentes, roubos, assaltos. É uma política de causar medo na sociedade. Quanto mais você limita as pessoas, tanto intelectual quanto geograficamente, quanto fisicamente, mais fácil é de você dominar é mais fácil é de você manter a estrutura social controlada. Pânico. A gente acha que o caos é algo que surge do nada e de forma desordenada, mas o caos ele é resultado de um processo metódico e sistemático de induzir as pessoas a terem medo do desconhecido, medo do diferente. Isso se expande para todos os aspectos da nossa vida. Todos os aspectos sociais. Muito provavelmente eu vou levar essa barraca aqui. Ela é menor até que essa outra. E tá. O material dela é melhor. A postura tá melhor.
Ela ali vou ter que aposentar mesmo. Já fez um mochilão, pra que ela vai fazer mais um, né? Não tem necessidade. Aqui, deixa eu ver. Mesmo esquema para montar, a maioria das barracas tem algumas que não são nesse sistema de varetas, é um sistema diferente, mas acredito que essa aqui vai ser até mais rápido para montar, uma vez que ela vai estar em condições melhores. Vou passar aqui, conforme eu for esticando. Essa live de hoje vai ser basicamente só para montar mesmo essa barraca aqui, trocar uma ideia sobre como eu quero viajar 2 municípios por dia. E às vezes você pode achar, você tá assistindo a live aqui ou posteriormente no YouTube, inclusive eu estou publicando na íntegra as lives que eu faço aqui, para quem quiser assistir depois, porque elas ficam salvas na Twitch. Só que por um período pré-determinado ali, elas acabam saindo da Twitch. Depois é para salvar espaço, né? Então a Twitch acaba excluindo. Mas eu estou publicando elas todas na página do YouTube, que tem o mesmo nome do canal aqui da Twitch, para quem quiser assistir posteriormente na íntegra. Mas quando eu falo de viajar 2 municípios por dia, pode parecer até um número extravagante. A pessoa que não tem familiaridade com a ideia de você mochilar, você considerar, nossa, todos os dias andar 2 municípios. Mas, dada a experiência que eu já tive e entendendo a dinâmica de como pegar carona, se você quiser num dia andar 8, 9 municípios, se você quiser realmente alongar o máximo possível a quantidade de tempo que você vai passar ao lado da mesma carona, isso depende muito da dinâmica de como vocês se relacionam, de como vocês estão conversando, você e a pessoa que está te dando carona, de para onde essa pessoa está indo, de se você só quer chegar no seu objetivo final. Como aqui a ideia vai ser explorar as cidades, os pontos turísticos, os lugares, as pessoas. Eu quero principalmente ter a oportunidade de conhecer as pessoas. Eu quero que essa câmera aqui se torne algo tão natural que quando alguém me vê se aproximando, a câmera já pareça parte de mim, para que essa pessoa não tenha a estranheza de ser ela mesma com a presença da câmera junto comigo, como se a câmera fosse uma extensão da minha personalidade. Isso vai levar tempo, óbvio que isso não é algo do dia para a noite, mas a gente chega lá. Inclusive eu preciso aprender a como conversar mais com as pessoas que estiverem assistindo as lives. Nesse momento ainda... Nossa, daqui é muito mais tranquilo para montar. Absurdamente mais tranquilo. Eu já vou pegar e já vou mostrar aqui como é que elas são por dentro. Vou mostrar como eu dormia, inclusive, quando eu fiz o primeiro mochilão e como provavelmente eu vou dormir. Isso, óbvio, considerando que nesse trajeto eu não arrume nenhum lugar mais sofisticado para dormir. Quando eu fiz o mochilão para o Peru, em alguns municípios e algumas pessoas que eu conheci me deram abrigo, comida. No dia 24 de dezembro de 2019, eu me encontrei em algum momento no estado do Acre, no município de Rio Branco, uma festa de véspera de Natal. Um quarto com ar-condicionado. Tudo isso oferecido por pessoas que me conheceram naquele mesmo dia, inclusive. Então esse tipo de experiência eu quero poder compartilhar com as pessoas. Mostrar que nós ainda temos não só a ideia de salvação, mas que é possível o homem escolher ser bom. Você exercer seu livre-arbítrio, não está em você escolher ser algo entre as opções que o sistema te
te limita, mas você usar o seu livre-arbítrio para você viver e construir a realidade e a vida que você quer. A proposta disso aqui é que, inevitavelmente, se eu continuar registrando a minha vida, continuar compartilhando os meus pensamentos, tornar essa rotina aqui algo tão dinâmico, a ponto de eu não conseguir diferenciar a minha vida dentro e fora do que está sendo registrado, eu vou estar criando quase que um modelo bidimensional da minha própria personalidade. Eu vou estar transformando a minha vida em informação pura, disseminada, obviamente, dentro desse modelo que é a rede mundial de computadores. Mas uma vez que tudo que eu faço vai ficar registrado, independe de... Agora sim. Ah, né? Primeira vez que eu uso um negócio aqui. Ah, eu não acredito. Você tá soltando do outro lado. Falei que essa daqui era aparentemente mais fácil, mas está ficando mais difícil. Talvez a presença da câmera esteja pra mim. É igual quando você vai fazer aquilo que você faz muito bem, seja dirigir, seja cozinhar, e aí você precisa fazer essa coisa que você já tem um costume de fazer na presença de uma outra pessoa. Muitas vezes você acaba perdendo o foco, pois a pura e simples informação de que existe, de que você está sendo observado de alguma maneira, impacta no seu desempenho. Tudo que você está fazendo. Então, essas lives que eu tenho feito antes de começar a viagem, antes de começar esse processo todo, porque isso aqui já é algo que não estou falando necessariamente montar a barraca, mas realizar as ações do meu dia, uma vez que eu vou ter que sobreviver quase que basicamente na minha fala, sobreviver no meu conhecimento, enquanto em tempo real eu documento tudo para vocês, não é tão simples. Que é isso? Vou pegar aí o telefone. Vou registrar para vocês como é que é. Essa aqui é a barraca que eu usei para fazer o primeiro mochilão. Basicamente,
Era só uma questão estética, para que a pessoa, quando passasse por mim, não visse uma pessoa dormindo ao relento em um lugar aberto. Inclusive, a ideia de você levar pouca bagagem, de você não estar com, né, uma quantidade exacerbada de malas, roupas e coisas, é algo extremamente importante, uma vez que você vai muitas vezes depender da carona de outra pessoa, você vai depender de estar no ambiente que outra pessoa, né, comumente habita ali. Então, quanto menos bagagem, quanto mais minimalista você for, melhor. Essa barraca aqui, eu ganhei ela de um amigo e basicamente eu levei, quando eu fui, só uma mochila similar a essa aqui. Eu jogava a mochila aqui, só para que você tenha a ideia de uma falsa segurança até. Para que você, quando estiver aqui dentro da barraca, tenha um lugar para deitar. Se for possível você levar um lençol ou alguma coisa pequena, mas que inclusive é importante, porque eu vou depois ver se eu encontro um vídeo onde eu falo sobre isso. Isso lá em 2020, 2019, onde no meu primeiro, acredito que foi no meu primeiro dia, eu joguei a mochila assim para mim dormir ali no município de Comodoro, que é divisa do estado do Mato Grosso com o estado de Rondônia. E eu passei muito frio mesmo. Essa barraca aqui, ó, ela já tá perdendo a costura. Então, para evitar que no meio da viagem, no meio do mochilão, simplesmente a barraca desista, e aí eu tenho que despender tanto financeiramente quanto passar um sufoco, dependendo da situação. Porque imagina, às vezes você tá de noite num lugar abandonado, não tem mais o que fazer e a barraca resolve rasgar. Então vai ser melhor eu levar essa daqui. Verde, inclusive, minha cor preferida. Acho que combina mais, né? Vamos ver aqui a diferença dela por dentro. Eu acho que vai ser... Ela é menor. Eu preciso verificar que ela é menor. Até porque quando eu encosto a minha cabeça e estico meus pés, ó, eu fico do tamanho exato da barraca. Então aqui, se eu fosse fazer uma viagem realmente, né, com todo o equipamento necessário para uma viagem, muito provavelmente não daria, né, para um acampamento. Não daria para dormir muitas pessoas aqui dentro dessa barraca. Ela é realmente uma barraca para uma pessoa. Acho que essa aqui vai ser ideal. Tem aqui aquele famoso fecha mosquito. Se eu quiser algo mais fresco, né, mantém aqui aberto. Mas eu acho que muito provável que não, porque é bem invasivo você deixar essa parte aqui aberta e apenas essa parte transparente aqui fechada. Porque daí a pessoa passa, vai te ver aqui e questão às vezes dos pertences, né? Muito dificilmente, eu posso garantir para vocês que dificilmente alguém vai passar, vai olhar uma pessoa dormindo dentro de uma barraca, independente de ser num posto de gasolina ou de ser até num lugar aberto, e a pessoa vai mexer, abrir, entrar, tentar fazer alguma coisa. É baixíssima a possibilidade disso acontecer. Porque uma coisa que você aprende quando você sai para realmente explorar o mundo é que muitas das vezes, as pessoas, assim como os animais, têm mais medo do que nós temos medo delas. A ideia de você entrar dentro da cabine de um caminhão para você ir do ponto A ao ponto B é você entender que aquilo ali é a rotina daquela pessoa. Todos os dias ela muitas vezes viaja 600, 700, 800, até 1.000 quilômetros dentro dessa cabine, passando mais tempo ali do que às vezes até naquilo que ela geralmente chama de casa. Então, aquilo é o trabalho, a vida, a rotina. No momento que você entra ali, você é o estranho, você é a informação nova. Você tem que estar disposto não só a se adaptar a essa rotina, mas a, né, respeitar esse ambiente também. Não é algo que você vai pura e simplesmente, por uma questão de medo ou insegurança, querer tornar isso o mais favorável possível para você. A gente precisa entender que toda forma de comunicação ela é baseada numa perca de liberdade. Se eu quero algo, se eu preciso de um favor, eu também tenho que doar alguma coisa, que seja, né, comportamental, como por exemplo de você pegar carona
com o caminhoneiro e já aconteceu inclusive comigo, ele pedir para você deixar o seu sapato na porta. Literalmente, eu vou mostrar em algum momento, em algum caminhão que eu pegar carona que isso acontecer, vocês vão ver futuramente. Tem alguns deles têm um compartimento ali, onde quando você vai subir na escada, você pode deixar os sapatos, os chinelos ali, tênis. Quando a porta fecha, ele não cai. A porta fecha essa parte da escada. Mas eu acho que, basicamente, o que eu queria fazer aqui, que era montar as duas barracas e verificar, né, a qualidade de como elas estão, eu já consegui. Eu vou desmontar ela, vou encerrar a live aqui, eu tenho coisas para fazer ali agora. Que, como eu disse, ainda não é 100% parte do meu dia, esse processo de gravar tudo que eu tô fazendo. Acredito que pelo dia 10, 9, entre o dia 9 e o dia 12 eu vou iniciar o processo de me locomover daqui até Recife, dentro dessa ideia de se movimentar 2 municípios por dia, para ter a possibilidade de em um período explorar um município, no período da tarde explorar outro, fazer esse processo com calma, conhecer as cidades, conhecer as pessoas, conhecer os ambientes, até eu chegar lá, beleza?